Giro Notícias. Oferecimento Sicoob União Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Notícias e informações, entrevistas, dicas e novidades. A Rádio Hora apresenta Giro Notícias, com Gino Rondon. São 12h04. Boa tarde. 10 minutos fazendo alguma coisa é mais valioso do que 10 horas pensando em fazer alguma coisa. Então vamos fazer. Chegando a equipe de jornalismo da Rádio Hora para levar o melhor da informação para você até às 13 horas. Marco Antônio Marrom, comando de áudio. Comandando o vídeo para você acompanhar pelo Facebook as imagens aqui do Giro Notícias, Márcio Pena. A produção de jornalismo de Alex Nantes e Rafaela Moreira. Direção de jornalismo de Arthur Mário. A direção geral de Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues e a apresentação minha, Gino Rondon. 12h05, boa tarde. No Giro Notícias, a opinião de Gino Rondon. Situação complicada da política, cada vez mais violência, cada vez mais acontecimentos que vão na contramão do que estava acontecendo. É a situação do Chile, muita gente na rua. É a situação da Bolívia, o presidente renunciou e essa noite de saques, noite violenta, noites de briga. O Brasil, com a decisão do Supremo de liberar os condenados em segunda instância, liberando presos do Lava Jato, presos que tinham problemas de crimes realmente de todo tipo, que estão agora conseguindo a liberdade. Muita gente, são milhares de presidiários nessa situação que vão para a rua, como foi o caso do Lula, que saiu de lá já soltando todo tipo de veneno em cima da própria Lava Jato, do Ministério Público, da Polícia Federal, enfim, do próprio presidente da República. E, estrategicamente, a melhor decisão do presidente, do Moro, que foram atacados pelo Lula, é o silêncio, é ignorar aquilo que o presidente disse. Eu não vou falar, ele está solto, mas não deixou de ser condenado. Palavras do presidente da República, ele está na rua, mas não deixou de ser bandido. E eu não, eu continuo, eu sou o presidente da República, eu não sou o ex-presidiário, eu não sou condenado, eu não sou nada. E não vou rebaixar ao nível dele para ficar discutindo com ele. Então é uma situação complicada em toda a América Latina e a gente fica preocupado com tudo que está acontecendo, com tudo que a tendência mostra, leva, até que alguma medida mais drástica seja tomada. Infelizmente a gente não gostaria, mas do jeito que a coisa está caminhando, não sei não. A gente torce pela paz no mundo, a gente torce pela democracia, a gente torce para que ações sejam tomadas, sejam feitas em benefício do povo, com educação, que é o que muito, e não é culpa do governo atual, isso aí vem já de alguns governos passados que foram deixando a educação de lado, como se a educação não fizesse a diferença. A qualidade da educação. A gente sabe que tem professores comprometidos, profissionais da área de educação altamente competentes. A gente sabe disso, eu conheço profissionais da área da educação com esse perfil. Mas o sistema não ajuda. Isso desestimula também. E a gente analisa o perfil de quem entra para dar aula, quem entra no magistério, quem entra para trabalhar com educação. Elas não têm a qualificação realmente porque a educação deixa a desejar. E aí saem, não só na área da educação, em várias outras áreas, profissionais mal formados que não vão dar um resultado de excelência. E aí acontece o que está acontecendo com o Brasil e outros países. A Bolívia, a situação do Chile, o Brasil também é só... todo mundo agora saindo da cadeia, os que estão lá presos, condenados em segunda instância,
e vão para a rua. E o que vai virar do Brasil? Quer dizer, o cara vai ficar igual o Maluf. Roubou, fez o que fez e ficou a vida inteira respondendo em liberdade, sempre recorrendo. Agora, com 80 e poucos anos, colocaram ele atrás das grades. Já doente, já no final da vida, aí em função da doença, vai para casa, cumprir em casa. Aí volta para a cadeia, sai da cadeia, vai para casa. Então, o bandido no Brasil, ele vai ter a vida inteira para recorrer, nunca ele vai ser preso. Infelizmente. A gente fica triste com essa situação, mas é a realidade. Eu sou Gino Rondon, e esta é a minha opinião. 12 horas, 10 minutos. Giro Notícias. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. São 12 horas, 10 minutos. Como eu disse, Evo Morales renunciou à presidência da Bolívia ontem. E ainda não está claro quem irá substituí-lo. Em 20 de outubro, ele havia sido eleito em primeiro turno em eleições gerais. Mas protestos violentos e denúncias de fraude na votação aumentaram a tensão na Bolívia. Evo Morales perdeu o apoio dos militares que pediram a sua saída. E no poder, desde 2006, Evo Morales disputou uma nova reeleição, agora no último dia 20 de outubro. A candidatura já havia sido contestada. Um referendo feito em 2016 rejeitou essa possibilidade. Em 2018, a Justiça Eleitoral autorizou Evo Morales a tentar um quarto mandato. O argumento era que o limite de mandatos viola a garantia constitucional de que qualquer cidadão tem o direito de se candidatar. Mesmo antes do fim da contagem dos votos de outubro, protestos já tomaram as ruas da Bolívia. Simpatizantes de Carlos Mesa, opositor de Evo Morales, denunciavam fraudes na apuração e, a partir daí, começou a baderna, a bagunça, uns a favor de Evo Morales, outros contra, e a Bolívia tornou essa questão, essa situação realmente incontrolável, fechando as fronteiras aqui em Corumbá, 400 quilômetros de Campo Grande, que faz divisa com a Bolívia. Está fechada a fronteira desde que começou essa balbúrdia toda, não passa veículo nenhum, só ambulância e pessoas a pé, prejudicando a economia dos dois países, das duas cidades, Quijarro, Porto Soares e Corumbá, que muita gente da Bolívia compra aqui no Brasil, em Corumbá, e vice-versa, alguns brasileiros também, e não levando produtos lá para a Bolívia, criando esse caos. Ontem, com a renúncia de Evo Morales da presidência da República da Bolívia, a noite foi tumultuada. Imagens da casa de Evo Morales, ele reside em Cochabamba, foi invadida após a sua renúncia. Casas foram incendiadas, lojas foram saqueadas, gangues foram às ruas durante a noite de ontem, nas cidades de La Paz, capital da Bolívia, e Santa Cruz, depois que Evo Morales renunciou à presidência. Logo após o pronunciamento do Evo, multidões comemoraram a sua renúncia. Foi mais tarde que ataque, aparentemente de retaliação, começaram. Hoje, o jornal El Deber, comandante-geral da polícia Vladimir Yuri, segundo o jornal El Deber, o Calderón renunciou hoje pela manhã após esses incidentes violentos. Ele é o comandante-geral da polícia lá na Bolívia. Figuras importantes da oposição, o acadêmico Valdo Albarracín, publicaram em redes sociais que as casas foram incendiadas por estarem apoiando Evo Morales. Também a residência de um jornalista da televisão universitária foi queimada. O jornal La Razón descreve que várias partes da cidade de La Paz amanheceram com rastros de uma noite de terror. Diz que a polícia esteve ausente e demorou para entrar em ação. Em alguns bairros, os vizinhos organizam piquetes e barricadas de contenção. Essa, infelizmente, é a situação lá da Bolívia e prejudica as fronteiras, né? Como eu disse, Corumbá, Quijarro, Porto Soares e a divisa ali estão prejudicadas com a situação da renúncia de Evo Morales e com os saques que aconteceram na noite passada.
São 12 horas 14 minutos. Vamos dar um giro agora pelo agronegócio. Carne de porco fica mais cara. Novos leilões para o escoamento de laranja e embarque de milho batem recordes. As informações com Humberto Ferretti. O preço da carne de porco voltou a subir e passou de R$100 a arroba do animal terminado nos últimos dias, apontam dados da Scott Consultoria. A pesquisa foi feita no estado de São Paulo. O bom momento das exportações e o aumento natural da procura todo começo de mês puxaram as cotações. No atacado da carne de porco, o avanço nos últimos a quase 4%. E o preço do quilo da carcaça passou de R$8. O Ministério da Agricultura confirmou para quarta-feira 2 pregões que vão ajudar no escoamento da laranja produzida no Rio Grande do Sul. Uma das ideias é equilibrar os preços, que estão abaixo do mínimo. A Conab informa que eles serão nas modalidades Prêmio para Escoamento de Produto, PEP, e Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural, PEPRO. A ideia é enviar para outras regiões até 10 mil toneladas de laranja in natura. E as exportações de milho baterão recorde neste ano para o mês de outubro. Seja em volume ou faturamento, elas praticamente dobraram na comparação com o mesmo período de 2018. Deixaram o país cerca de 6.140.000 toneladas, que movimentaram US$1 bilhão. Para o governo, o Brasil exportou mais porque tinha mais milho para vender, graças a uma safra recorde de quase 100 milhões de toneladas. Giro Notícias. Você está ouvindo Giro Notícias com Gino Rondon. São 12 horas 16 minutos. Senadores e deputados apoiam prisão em segunda instância contra o Supremo Tribunal Federal. A maioria da bancada de Mato Grosso do Sul, em Brasília, diz que vota a favor da proposta de emenda à Constituição, a PEC 5/2019, que altera a legislação relativa à prisão em segunda instância, indo ao encontro do que o povo pensa, do que o povo quer. Segunda instância, condenado, vai recorrer, mas vai para a cadeia. E aí Lula volta para a cadeia e todos que já estão soltos e outros que serão soltos. Pelo menos os senadores e deputados estão apoiando a prisão em segunda instância. Às 12 horas e 17 minutos, vamos dar um giro pela redação, vamos falar com Alex Nantes. Boa tarde, Alex, tudo bem? Boa tarde, Gino, tudo bem? Quais são as novidades para hoje, segunda-feira? Eu vou falar primeiro sobre o relógio da 14, feito em ACM, um material acrílico de alta durabilidade, composto de chapas de alumínio. O novo relógio da 14 de julho, que começou a ser instalado na tarde da sexta-feira, mostrará muito mais que as horas. O aparelho informará a temperatura e campanhas educativas. A primeira será do Novembro Azul, que será falada aqui no Giro hoje com o Dr. Jamal. Mas continuando falando do monumento, ele é projetado com perfis metálicos que produzem todos os detalhes do relógio original. A escultura é totalmente vazada, visivelmente leve, mas ao mesmo tempo forte em seu simbolismo. Durante as escavações foi encontrada a fundação do relógio original, que foi utilizado para a sustentação desta nova estrutura, criando um vínculo definitivo com o passado e com a história da cidade. A instalação da escultura metálica foi feita lembrando o antigo relógio, exatamente no ponto em que ele foi construído inicialmente, e representa o resgate da parte importante da história do centro antigo de Campo Grande. O relógio original da 14 de julho foi instalado em 1933, no cruzamento com a Avenida Afonso Pena. No dia 7 de agosto de 1970, o relógio foi demolido. A reconstrução do monumento foi realizada por iniciativa do Rotary Club de Campo Grande. E no ano 2000, foi inaugurada uma réplica no cruzamento das avenidas Afonso Pena e Calógeras. Alex, você sabe que essa reivindicação começou aqui na Rádio Hora. Eu lembro quando a gente veio falando... Nós começamos, eu estava entrevistando o secretário Pedro Pedrocian Neto, depois alguns vereadores, e sempre fazendo essa solicitação, essa reivindicação, inclusive para o prefeito Marquinhos Trade, quando ele veio aqui, logo no início do Giro, nós fizemos uma entrevista com o prefeito, e eu sempre reivindicando para que aquela
obra de arte tivesse alguma utilidade, já está atrapalhando o trânsito. Aí ficar com aquele elemento vazado, bonita a arte toda, mas por que não ter uma utilidade também? Aí até o secretário Pedro Ocean falou, tem que falar para o pessoal da cultura, pessoal que, para quem aprovou, para quem realmente, né? E sempre a gente vem reivindicando, gente, vamos colocar ali um relógio para funcionar realmente, que meça a temperatura, que aponte o grau de poluição, que as informações úteis, com mensagens como agora do Novembro Azul. Que bom. É legal, né? Pelo menos. Campanhas, assim. A reivindicação falando em nome do povo, né, Alex? Através da Rádio Hora. E agora sendo atendido. Realmente vai ter uma utilidade aquela. Eu acho muito bacana. O centro está ficando uma coisa muito linda. Está ficando né? bonita. Temos que parabenizar o prefeito. E com essa obra agora, com o relógio realmente, que vai ser mais do que um relógio, como sempre nós falamos. Até que enfim. Que bom. Tem mais notícia, Alex? Tem, uma notícia boa, né? A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul, a Funtrab, oferece hoje 296 vagas de emprego para Campo Grande, muitas vagas. São oportunidades para alinhador de pneu, auxiliar de cozinha, confeiteiro, inspetor de segurança, servente de obras e entre outros. No quadro geral, as maiores vagas são os repositores de mercadoria, com 50, fiscal de prevenção de perdas com 20, consultor de vendas, agente de saneamento, promotor de vendas e vendedor com 10 cada. Há também vagas exclusivas para pessoas com deficiência, distribuídas em analista de recursos humanos, atendente de lojas, auxiliar de limpeza, jardineiro, telemarketing, operador de vendas e entre outras diversas vagas. A lista completa você confere no site da Funtrab, que é funtrab.ms.gov.br. Os interessados devem se cadastrar na Funtrab presencialmente, que fica localizado na rua 3 de maio, 2773. De segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde, com RG, CPF e carteira de trabalho em mãos. A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Tem bastante vaga, né, Alex? Falta qualificação. Sim. Então, quem está qualificado para essas vagas que o Alex falou, é só procurar. A Funtrab também oferece alguns cursos, né, Gino? Isso é bom. O presidente lá já veio aqui no Jornal da Hora, já veio no Giro Notícias e já falou um pouco sobre os cursos. Então, se você se interessa, basta ir até a Funtrab. Também existe a Funsat, que é aqui do município, com diversas vagas para a população. Maravilha, Alex. Muito obrigado pela participação aqui no Giro Notícias. Até amanhã. Até amanhã. 12h22, 12h22, dias 21, 22 e 23 agora de novembro, estarei ministrando um treinamento de oratória para você que tem dificuldade de falar em público, para você que precisa liderar reuniões, para você que precisa melhorar a comunicação com a sua equipe, para você que precisa dar um up para a sua comunicação de vendas, para trabalhar um pouco a criatividade, o planejamento de discursos, para você que é professor, para você que opera no direito, para você que é advogado, grande oportunidade. Treinamento de oratória lá na ESA, Escola Superior de Advocatícia, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, na Avenida Mato Grosso, dias 21, 22 e 23, 21 à noite, 22 à noite, 23 das 8 às 13 horas no sábado. 21, 22 e 23 agora de novembro. Você pode ligar 99871226567, é o WhatsApp 998712265. Se você tiver interessado, são pouquíssimas vagas e não é só para advogados, é para estudantes, profissionais liberais, para todo tipo de empreendedor, de empresário. O telefone da ESA OAB 33424000, 33424000, pode ligar também, já garantir a sua vaga, ou também 999120709, que também é o WhatsApp. São 12h23, diante da soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em busca de reorganizar a esquerda, centrando a sua atuação na área social e no Nordeste, o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi aconselhado por aliados a evitar perder energia na polarização com o ex-presidente petista e aconselhado a melhorar a sua relação com o Legislativo para aprovar medidas visando acelerar a retomada do crescimento econômico no próximo ano. Só resta ao Lula agora realmente atacar, atacar e atacar. E se o Jair Bolsonaro entrar na linha do
Lula, aí fica só aquele bate-boca, ele tem que mostrar com resultados. Se a economia não reagir mais fortemente no ano que vem, ano de eleição municipal, o ex-presidente Lula terá um terreno fértil para fazer seu discurso de que a direita não conseguiu tirar o país da crise, mesmo que ela tenha sido gerada pela ex-presidente Dilma Rousseff. Isso pode ser refletido na disputa eleitoral do ano que vem, tá bom? São 12 horas e 25 minutos, vamos dar um giro agora pelas dicas de finanças pessoais com João Vitor Faedo. Olá, queridos amigos, como vocês estão hoje? Você costuma comprar roupas e de tempos em tempos e fazer aquela renovação no seu guarda-roupa? Quando vamos comprar um item novo, como um sapato, uma peça de roupa, precisamos analisar o custo-benefício. O que é melhor? Uma blusa de R$30 que dura 6 meses ou uma blusa de R$100 que vai durar 2 anos. Nem sempre o mais barato será a melhor opção. Quando olhamos apenas para o preço, podemos tomar uma decisão ruim e comprar um item quase que descartável. Por isso, precisamos analisar, além do custo, a qualidade. Nem sempre o mais barato será o que trará a maior economia. A famosa relação entre o custo e o benefício precisa ser levada em consideração. Quando vemos esses atributos de um produto, estamos exercendo o nosso papel como bons administradores dos recursos que Deus nos confiou, fazendo com que rendam muito mais. Pense nisso e até a próxima. É mais que música, é paz e mensagem no campo tudo começa cedo. E não é só madrugar, não. É mais que isso. É preciso crédito para custear, investir e comercializar. No Sicoob, produtor familiar e produtor empresarial contam com várias linhas de financiamento e atendimento personalizado, que faz toda a diferença. Vamos conversar e fazer um bom negócio para você. Para produzir e crescer, conte com quem apoia você. Procure sua cooperativa. Sicoob, faça parte. Problemas com a direção hidráulica do seu veículo? JP Direções Hidráulicas é a solução. Toda linha nacional e importada. Equipamentos de ponta, elevadores modernos, retífica da haste hidráulica, profissionais altamente qualificados. Parcelamos em 12 vezes nos cartões. JP Direções Hidráulicas. Rua Oclésio Barbosa Martins, 502, Vila Progresso, 3342-0122. JP Direções Hidráulicas. Seu carro na direção certa. 100% gospel. Rádio Hora. Pai, que horas você chega em casa hoje? Quero te mostrar uma coisa. Sabe aquele drible que você me ensinou? Aquele da viradinha? Eu treinei a tarde toda e já tô craque. Vem logo, pai. Tô te esperando. Tem gente esperando por você. Pilote com segurança. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. De Pizzas está com uma super novidade. Servindo café da manhã a partir das 7h30. No almoço com pratos executivos. Ambiente familiar e aconchegante. Vem almoçar com a gente. De Pizzas. Agora também com salgadinhos para festas e coquetéis. Siga-nos, @de Pizza Delivery. Avenida Júlio de Castilhos, 2958. Entregamos pizzas, lanches e salgados o dia inteiro. Disque entrega 3361 5050 e 99234-9203. 99234-9203. Rádio Hora. Campo Grande agora tem uma escola 100% cristã com programa bilíngue, o IEDUCA. Instituto Educacional Atos de Amor oferece a crianças de 4 meses a 5 anos de idade educação infantil em ambiente bilíngue, com metodologia da International School, eleito o melhor programa do Brasil e material confeccional do sistema Mackenzie de ensino. Informações 3342-9000 ou 99331-5032. Visite o site www.ieduca.org. IEDUCA, ensino para a vida, valores para a eternidade. Matrículas abertas. Tudo, absolutamente tudo em 12 vezes sem entrada e sem juros no carnê da Gazin. Smart TV 43 polegadas por apenas 12 vezes sem entrada e sem juros de R$ 129,90. Vem que tem, economize na Gazin. Com tudo em 12 vezes sem entrada e sem juros no carnê. Lavadora 11 quilos Brastemp ou 12 quilos Consul em 12 vezes sem entrada e sem juros de R$ 129,90 no carnê. Vem que tem, é tudo, absolutamente tudo
Tudo em 12 vezes sem entrada e sem juros no carnê na Gazin. Compre e concorra a R$106 mil em prêmios. Para quem ora e adora, Giro Notícias. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. São 12 horas e 29 minutos, 12h29. Eu recebo hoje no Giro Notícias o médico Dr. Jamal Salem. Foi vereador muito tempo em Campo Grande e vem como médico especialista em urologia. Ele vem para falar sobre o Novembro Azul, a saúde do homem. Ele tem um currículo aqui de formação em medicina pela UFMS, depois em 1985, em 86 especializou-se em urologia no Instituto de Urologia no estado do Rio de Janeiro, fez também medicina do trabalho na Universidade de São Francisco, entre 93 e 94, através da Sociedade de Cirurgia Plástica de Campo Grande, formou-se em perícia médica em 2006, 2008 pela MBA Auditoria em Saúde, Instituto Getúlio, fez um MBA em Auditoria em Saúde no Instituto Getúlio Vargas, especializando-se em médico auditor, é graduado em Administração Pública pela Universidade do Sul de Santa Catarina, bacharel em Direito também, formado em 2010 pela Faculdade de Campo Grande, fluente na língua árabe, intermediário em inglês, atuou como assessor da Direção-Geral Rosa Pedrocian, trabalhando no desenvolvimento dos atendimentos ambulatoriais de 2005 a 2007. E deu um giro pela política. Vereador 98 a 2000, 2000 a 2004, 2008 a 2012, 2012 a 2016. Atualmente médico, atende em seu consultório, especializado em urologia e saúde do homem. Boa tarde, doutor Jamal, prazer tê-lo aqui no Giro Notícias. Boa tarde, Gino Rondon. É um prazer estar aqui com você, com todos os ouvintes, né, que estão acompanhando esse programa, né? É um grande prazer estar aqui com você. O ano tem todas as cores praticamente. Nós estamos saindo, mês de outubro, mês rosa, prevenção de câncer de mama da mulher. Entra em novembro, focado na saúde do homem, na prevenção do câncer de próstata. Doutor Jamal, a importância da prevenção, de se cuidar, gostaria que a gente começasse abordando a questão da prevenção para depois a gente ver as consequências de quem realmente não se cuida. Exatamente. Novembro Azul, ele foi criado exatamente para relembrar todos os homens da importância de fazer a prevenção e o exame da próstata para quem ainda não fez. Porque, na verdade, a prevenção não é só um mês por ano, é todos os dias, todos os meses, durante o ano todo. E a prevenção é uma coisa muito importante. Antes da gente falar exatamente da prevenção, a próstata é uma glândula que ela se localiza abaixo da bexiga e a urina, quando ela sai da bexiga, ela passa por dentro da próstata, né? E ela faz parte da uretra masculina. Então tem um trecho da uretra que é chamada uretra prostática. Por quê? Porque a próstata ela rodeia o canal. Então essa próstata ela tem duas funções. Primeiro, a produção do líquido seminal durante a ejaculação e o segundo, a defesa, tá? E a defesa. E as doenças propriamente ditas são classificadas, Gino, em 3 grupos, que é a prostatite, que é uma infecção, que ela pode atingir qualquer faixa de idade, a hiperplasia prostática, que é um tumor benigno, e o terceiro seria provavelmente o câncer de próstata. Então, por isso que a partir dos 40 anos, todo homem tem que fazer a prevenção, né? A prevenção da próstata, a prevenção do câncer. Por que fazer? Porque não tem sintomas. 90% das pessoas não sentem nada. Tá? Eles não têm sintomas nenhum. É só através dos exames que ele vai detectar se tem ou não.
Antigamente, os homens tinham medo de procurar o consultório do urologista por causa do toque retal, né? O fator machismo, né? Que predominava muito e o homem tinha medo. Mas hoje, com o avanço da medicina, nós temos o PSA, que é o exame de sangue, tem o ultrassom, mas o toque ainda continua, é um exame importante, porque você começa a detectar, sentir a consistência da próstata, começa a ver como que está, se está crescida ou não, se tem algum nódulo ou não. Então, por isso que os ouvintes que estão acompanhando nós agora nesse programa, que tem mais de 40 anos, é importante fazer seu exame pelo menos uma vez por ano. Porque alguns homens acham que é uma vez na vida, mas não é. Uma vez todo ano tem que fazer. Então, a prevenção exatamente veio para prevenir. Porque o ano passado morreram no Brasil em torno de 68 mil pessoas por causa do câncer de próstata. Se essas pessoas tivessem procurado o médico a tempo ou no início, com certeza a cura seria 100%. O senhor falou de 3 doenças. A primeira, que independe de idade... que é a prostatite. Prostatite. A prostatite seria uma infecção causada por uma bactéria, uma infecção urinária, ou uma consequência de alguma DST, doença sexualmente transmissível. Ela pode dar prostatite em qualquer idade, independente de idade. Só descobre através do exame ou tem algum sintoma, dor, alguma coisa, como é que é? A pessoa pode sentir dor e pode também ter problema de infertilidade masculina. E às vezes tem pessoas que podem ter problema de ejaculação precoce ou algum problema de impotência sexual. Você tem que investigar essa parte, além de investigar o hormônio testosterona e outros, né, e outros exames. Mas a prostatite, sempre ela está atrás disso, da ejaculação precoce, infertilidade masculina e a impotência. Então ela pode atingir qualquer faixa de idade, desde um jovem de 18 até uma pessoa de 100 anos. E você lembra que na nossa geração, lá atrás, uns 10 anos atrás, a pessoa comia antibiótico sem receita. E muitas vezes, quando a pessoa adquiria uma DST, ele procurava farmacêutico primeiro e tomava aquele medicamento. Então parava o sintoma, a secreção, e ele achava que estava curado. E, na verdade, essa bactéria, ela vai e fica incubada dentro da próstata, causando prostatite, que pode ser aguda e pode ser crônica. E conforme for o quadro, se for maltratada, ela pode ser até o início de um câncer de próstata no futuro. Então, realmente tem que ter o cuidado, né? E aí, ainda voltando, por exemplo, antes da gente aprofundar na prevenção, o senhor já falou que é o câncer de próstata, o senhor falou de uma outra segunda também. O segundo grupo seria a hiperplasia prostática, que é um tumor benigno. Ou seja, a partir dos 40 anos, a próstata ela pode crescer normalmente. Com menos de 40 é muito raro. Muito raro. Pode acontecer, mas é muito raro. Muito raro. Geralmente a partir dos 40 anos. Dos 40 anos ela pode começar a crescer e começa a fechar o canal da urina. Independente de ser o câncer da próstata. Exatamente, porque existe o tumor benigno, que não é câncer, e o câncer de próstata propriamente dito. Então, o sintoma seria a pessoa começa a sentir dificuldade para urinar, levantar à noite várias vezes para urinar. Muitas vezes ele acaba de ir no banheiro para urinar e daqui a pouco ele tem que voltar de novo, ele não consegue esvaziar a bexiga. Tá? Ele pode também ter sangramento na urina, um sangramento no esperma. Então, são sintomas prostáticos. Por isso que se a pessoa não cuidar, acaba trancando a urina e aí tem que passar uma sonda vesical para poder esvaziar a bexiga. Agora, esse final de semana, teve um colega seu, radialista, ele teve um caso desse, que ele já vinha sofrendo de dificuldade urinária e ele não procurou. E quando foi ontem, teve retenção urinária total e teve que passar uma sonda. Né? Então, por isso que é importante que o homem, a partir dos 40, tem que começar a fazer a prevenção. Porque a prevenção não é só para prevenir o câncer, também para prevenir
o crescimento da próstata. Que ela pode crescer independente de ser um tumor maligno, independente do câncer. Independente de ser um tumor maligno. Né? Então, a prevenção, ela vai prevenir se a pessoa já teve alguma prostatite, se teve alguma infecção, vai prevenir um tumor benigno, né? Tirar esses sintomas da dificuldade urinária que ele sente e também a prevenção do próprio câncer de próstata. Uhum. São 12h40, estou conversando com o Dr. Jamal Salem, médico urologista, falando do Novembro Azul da Saúde do Homem. Quais são os sintomas da doença do câncer de próstata? A próstata, ela pode crescer sem a pessoa ter o câncer, ela desenvolve e necessariamente não precisa ser o câncer, ou ela cresceu já é o câncer, já tem o tumor maligno, doutor Jamal? Não, a próstata ela pode crescer como tumor benigno, como tumor maligno, que é o câncer, né, independente. E os sintomas normalmente são parecidos, né? Como disse que 90% das pessoas às vezes não sentem nada, e 10% que começam a ter os sintomas. E os sintomas estão ligados exatamente com o jato urinário. A pessoa começa a ter dificuldade para urinar, pode urinar sangue. À noite ele levanta várias vezes, que nós temos que fazer também o diagnóstico diferencial com diabetes, porque às vezes a pessoa diabética também, descontrolada, pode também estar levantando várias vezes. Que aí não tem nada a ver com o câncer de próstata. Né? A diabetes então, causa isso. Isso que eu ia perguntar. A diabetes, ela é um causador também de câncer de próstata ou não? Não, não é causadora, não. Nem hipertensão, nada disso. A diabetes vai fazer a pessoa acordar várias vezes à noite para urinar, mas não tem nada a ver com a próstata. Só que pode facilitar quadro de prostatite, porque você sabe que a imunidade da pessoa pode cair e pode levar a algum tipo de infecção, alguma infecção na próstata. E outra coisa importante, Gino, que sexual também está muito ligado com esse quadro, né? Ejaculação precoce, a disfunção erétil, também pode ser também um dos sintomas. Por isso que todo homem, a partir dos 40 anos, tem que fazer o exame, independe se ele tem sintomas ou não. Lógico, se ele tem sintoma, ele tem que procurar mais rápido, procurar um médico. E quando ele não tem sintomas, ele é obrigado também a fazer a prevenção, para fazer a prevenção no futuro. São 12h42, 12h42, estou conversando com o Dr. Jamal Salem, Novembro Azul e Saúde do Homem. Ele é médico urologista. Já a gente continua. Quando procurar o médico, como é feito o diagnóstico do câncer de próstata, e aí falar da prevenção. Eu vou comentar também sobre um artigo que foi publicado no jornal Correio do Estado, no dia 5 de novembro, pela psicóloga Cristiane Lang. Precisamos falar sobre o câncer de próstata. Já, aqui no Giro Notícias. Nós vamos agora com a Milena Abreu, dando detalhes que a Receita paga o 6º lote do Imposto de Renda na semana que vem. A consulta já está liberada. Milena. A consulta ao 6º lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2019 já está liberada. A Receita Federal deposita na próxima segunda-feira, dia 18 de novembro, o dinheiro a 1.365.366 contribuintes. Ao todo, serão devolvidos neste 6º lote, que contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018, 2 bilhões e 100 milhões de reais. O dinheiro é devolvido com correção pela taxa Selic, acumulada entre maio do ano da entrega do documento e este mês de novembro. As restituições referentes a declarações deste ano serão pagas, portanto, com correção de 4,02%. Para saber se você está na lista dos contribuintes contemplados no 6º lote do Leão, acesse receita.economia.gov.br.
Vale lembrar que o depósito na semana que vem será feito na conta informada no momento do envio da declaração. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. Casa Gourmet, seu restaurante preferido, está sempre aberto de domingo a domingo para sua família e para os seus amigos, em horário de almoço para um dia corrido. Nos finais de semana tem pintada urucum, o mais famoso da cidade, pra você dizer Estamos te esperando na Casa Gourmet, na Avenida Rodolfo José Pinho, 1165, Itanhangá Parque. Casa Gourmet, seu restaurante preferido. Casa Gourmet, o melhor pra você. Para você que quer começar o dia de bem com a vida, preparamos um café abençoado com o melhor do sertanejo gospel. De segunda a sábado às 5 da manhã, Café da Hora. Faça parte do maior sistema de cooperativas do Brasil, Sicoob, União Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, na Euclides da Cunha 432, Agência Campo Grande. Na Via Parque, Agência Via Parque, na Mato Grosso com a Via Parque. E agora em Sidrolândia, para você, pessoa física, pessoa jurídica, você que trabalha com agronegócio, Sicoob tem financiamento, inclusive para a agricultura familiar. Sicoob, o maior sistema de cooperativas do Brasil. Sicoob União Mato Grosso do Sul. Rádio Hora. 92,3 FM. O Colégio Cristão Aliançados é um colégio bilíngue e conta com um renomado sistema de ensino Mackenzie, além de aulas de balé, futsal e natação. Matrículas abertas. Fone 3046-7326. Colégio Cristão Aliançados, um colégio genuinamente cristão. Zezé de Camargo e Luciano, Diogo Nogueira, Luci Alves e os Paralamas do Sucesso. O 15º Festival América do Sul Pantanal está chegando com shows imperdíveis. Venha participar de um dos maiores eventos culturais do Centro-Oeste, de 14 a 17 de novembro em Corumbá. Veja a programação completa no site do evento e redes sociais. 15º Festival América do Sul Pantanal, uma realização do Mato Grosso do Sul, Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e Prefeitura de Corumbá. Para quem ora e adora a toda hora. Rádio Hora. Ofertas arrasadoras de verdade é só na loja Ortobon Shopping Bosque dos Ipês. Toda loja com desconto que chega até 50%. Não perca! Colchões Ortobon. Colchões Ortobon. Durma bem, durma sobre colchões Ortobon. Loja Ortobon Shopping Bosque dos Ipês, segundo piso. Siga nossas redes sociais. @Ortobon Bosque dos Ipês. Telefone 3354-0354. Triana Tecidos, referência em tecidos variados de alta costura, oferecendo aos seus clientes produtos de qualidade. Há mais de 50 anos servindo a população. Confira as nossas promoções. Renda chantilly, R$ 49,90 o metro. Renda bordada com pedraria a partir de R$ 139,90 o metro. Cetim com elastano, apenas R$ 9,90 o metro. Triana Tecidos, Rua Euclides da Cunha, 577, Jardim dos Estados. Siga @Triana Tecidos. Telefone 3382-6851. 92 FM. Giro Notícias. Com Gino Rondon. 12h48. Amanhã os deputados na sessão vão incluir o projeto que coloca as mulheres vítimas de violência entre os grupos prioritários nos programas de moradias em Mato Grosso do Sul. A proposta na Comissão de Constituição, Justiça e Redação teve 5 votos a favor. E a tendência é que ela será aprovada em plenário amanhã. O projeto, apresentado por Marçal Filho, alega que este grupo precisa entrar nesta prioridade para ter uma alternativa de moradia, para não ficar em um relacionamento abusivo por falta de ter onde morar. Ele também cita que a Lei Maria da Penha prevê ações em conjunto com o poder público para ajudar as vítimas da violência. São 12h. Meu convidado hoje, Dr. Jamal Salem, falando do Novembro Azul e da saúde do homem. E eu disse de um artigo da psicóloga Cristiane Lang,
que foi publicado no jornal Correio do Estado no dia 5 de novembro, onde ela fala, é um movimento mundial que ocorre durante o mês, para mim foi novidade, eu achei que fosse só em nível de Brasil, e vem desde 2003, começou na Austrália, e para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A doença é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. E ela faz aqui uma análise que o câncer não apresenta sintomas, cerca de 59% dos tumores, como o Dr. Jamal já disse. A questão das consequências, sentimento de impotência que repercute como uma ferida na vida dos pacientes com câncer de próstata. E com a evolução da medicina, em termos de possibilidades de tratamento, vê que realmente a cura chega a quase 100% quando descoberto no início. Então, a importância de realmente se falar sobre o câncer de próstata e de buscar o médico para o exame, não só no mês de novembro, como o Dr. Jamal já ressaltou. Dr. Jamal, os homens, de um modo geral, já procuram mais os exames preventivos? Tem aumentado em relação a anos anteriores, como o senhor ressaltou, que por questão do machismo, o homem não procurava, não gostava de falar no assunto, tinha uma série de preconceito. Hoje ele já está mais consciente? Sim, graças a Deus eles estão mais conscientes, estão procurando mais os ambulatórios, os consultórios médicos dos urologistas. Inclusive a Sociedade Brasileira de Urologia, a nível nacional e a nível do Estado, tem inclusive feito várias campanhas, quase todos os urologistas aqui e no Estado, inclusive estão promovendo as palestras, né, para as empresas, nas escolas, onde são convidados. E outro fator também, Gino, muito importante, as mulheres. Eu quero dar os parabéns para as mulheres, porque elas também têm forçado muito seus esposos, seu pai, seu tio, seu parente, a procurar os médicos para fazer o exame. Então eu vejo, por exemplo, no meu consultório, vários homens procuram porque a esposa ficou por trás. Ela não deixa ele ficar em paz enquanto não procurar o médico. Então, parabéns, mulheres, porque elas têm um papel muito importante realmente para incentivar os homens a procurar o consultório do urologista. E o fator machismo, inclusive, com essa invenção das técnicas novas, do ultrassom, do PSA, e até o toque retal, ele também está abrindo, né? Está ficando mais sensível para isso, porque ele prefere ter uma vida mais longa, ter uma qualidade de uma vida melhor, do que ficar sofrendo de um câncer, né? Por causa de um toque. Porque um toque retal, ele não vai tirar, nem vai aumentar o fator machismo, não tem nada a ver. A masculinidade não vai ser alterada. A masculinidade continua o mesmo, sabe? Se ele não vai afetar, pelo contrário, vai ajudar ele a prevenir um câncer, vai melhorar a qualidade da sua vida, né? E vai deixar ele ficar mais tranquilo, né? E com os sintomas, né? Eu vejo pessoas já de idade que passaram, assim, a gente tem certo grau de conhecimento, mas não tem tanta intimidade. Mas a gente vê que ela passa até a andar com dificuldade. Ela tem exatamente, essa consequência? Ela dificulta o andar da pessoa? Não, para andar é muito raro, muito difícil. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa fica com a urina solta, ou cada 15 minutos ele tem que procurar um banheiro. Então, com isso, faz com que ele não saia de casa. Prefere, se tiver uma festa de aniversário, uma festa de casamento, ele acaba não indo por causa desse fator, né? Muitos usam fralda também? Tem. Fralda geriátrica, né? Usam fralda. Aí ele pode sair um pouco mais? Exatamente. Mas hoje a medicina, inclusive, porque quando a gente vai falar do tratamento, né?
O tratamento hoje, existe um tratamento clínico, existe um tratamento cirúrgico, ou radioterapia, ou quimioterapia, ou até hormonioterapia. Então vai depender do grau. Mas aquele pessoa que opta por uma cirurgia tem duas complicações que podem ocorrer, que é a impotência sexual e a incontinência urinária. Tá? Então, com a incontinência urinária, hoje nós temos alguns recursos cirúrgicos que controlam isso aí. Tá? Controla e a pessoa deixa de usar fralda, porque às vezes é preocupação do paciente, né? E a impotência também existe solução. Existe solução onde tem vários medicamentos e até cirurgias de implante de prótese que faz o homem voltar à sua masculinidade normal. Então, o paciente que tiver um problema nesse sentido, não fique com medo, né? Melhor você ter uma vida longa, prolongar a sua vida, e a qualidade de vida também acompanha junto. Doutor Jamal, nós estamos falando sobre a importância do exame preventivo da próstata, mas não poderíamos deixar também de dar um giro pela política, já que o senhor foi vereador 1, 2, 3, 4 mandatos. E pode também acontecer do ano que vem, atendendo a pedidos, voltar. O destino só Deus sabe, né? Mas eu, inclusive, durante meu mandato, eu tive a oportunidade de fazer 2 grandes projetos que ficaram marcados mesmo, tá? O primeiro foi a criação do posto de saúde do homem, que fica ali do lado do Coronel Antonino. Naquela época era o prefeito Nelsinho Trade e o secretário de saúde era o Mandetta, atual ministro, né? Porque existia um programa no governo federal, da época do ex-presidente Lula, onde foi visto que a incidência da mortalidade do homem era menor que as mulheres. E foi verificado que as mulheres elas se cuidam mais do que nós, os homens. Mulher tem próstata? Tem câncer de próstata? Não, mulher não tem. Não tem, né? Não, a mulher não tem. E o homem pode ter câncer de mama, né? Exatamente. É raro. É raro, isso que até eu ia comentar antes que terminar o seu programa, né? Então, com isso, foi criado um programa Saúde do Homem para a construção de unidade de saúde voltado para a saúde do homem. E eu, como era vereador, eu fui o primeiro, inclusive, a apresentar esse projeto, e com meus colegas da época foi aprovado, e inclusive foi inaugurada essa unidade de saúde do homem, foi a primeira capital do Brasil, foi aqui em Campo Grande, tá? E o outro projeto também como vereador foi o controle da obesidade, onde tem hoje um centro lá no CEM, no Centro da Especialidade Médica, onde faz esse controle da obesidade, inclusive até cirurgias. E voltando falando da mama, que foi o mês passado, né, Outubro Rosa, lembrar os homens também que existe uma incidência muito pequena de câncer de mama masculino. Esse ano, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer diagnóstico de 2 pacientes, homens com câncer de mama. Então, um homem que sentia algum caroço, algum aumento anormal da sua mama, não fique com vergonha, procura um médico para fazer um diagnóstico. Urologista também? Urologista ou até mastologista, porque normalmente ele passa pelo urologista e a gente faz o diagnóstico e encaminha para o mastologista, onde ele vai fazer a biópsia, fazer ultrassom, tomografia e outros exames, tá? Então isso é muito importante, os homens também cuidar de sua mama, porque se tiver um tumor, uma coceira, uma micose de longa data, tá? Então ele não deixa ficar usando medicamento por conta própria, deve procurar um médico, urologista, fazer o diagnóstico e com certeza vai ser feito vários exames e fazer o diagnóstico. E ainda na política agora, essa situação que o Brasil vive, o Supremo Tribunal Federal derrubando aí a necessidade da prisão em segunda instância, Lula na rua, muitos envolvidos e condenados até em segunda instância da Operação Lava Jato e outros crimes também, conseguindo a liberdade. Como é que está essa situação política?
o presidente tomando uma iniciativa de não entrar no debate com o Lula, de manter uma postura mais de resultados, até na economia, para ter argumento. Não adianta ele ficar batendo boca, né? Como ele disse, a única coisa que eu vou falar é que ele está na rua, está solto, mas é condenado. E eu estou na rua, mas eu sou o presidente da República e não tenho condenação nenhuma. Então, para que vai ficar batendo boca? Na sua opinião, com a visão política, com a experiência de vários mandatos de vereador, como é que o senhor analisa a situação, doutor Jamal? Na minha opinião, essas questões judiciárias, né? Nós temos o Supremo Federal, nós temos o Tribunal de Justiça, que são pessoas assim de alto gabarito. E eles são os homens que entendem da interpretação da lei, da Constituição. Eu tenho que a gente discutir. A decisão que eles tomaram, né, é uma decisão que nós temos que respeitar, porque foi baseado em leis, foi baseado na Constituição. Então, tanto a justiça do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau, eu acho que todos eles, os juízes, eles são pessoas assim capacitados. Agora, em termos, por exemplo, do nosso presidente, né, eu acho que ele tem que mostrar trabalho e parar de ficar criticando o A ou B, porque nós temos muito problema muito sério. E aqui eu falo da saúde, por exemplo, como eu sou médico, a gente observa isso, e até eu gostaria também de fazer um apelo ao nosso presidente da República, ao nosso governador, ao nosso que começam a olhar melhor para a população, principalmente a população carente, porque tem muitos aguardando aí para fazer cirurgia de hérnia, fazendo cirurgia de vesícula, anos. Ontem, por exemplo, tive a oportunidade de, sábado, num atendimento, eu vi um paciente fazendo uso de uma sonda vesical há 3 anos, trocando a sonda todo mês, aguardando uma cirurgia para retirada de uma pedra na bexiga, que é uma cirurgia tão simples que o paciente interna, opera, 2, 3 dias de internação e resolve o problema. Enquanto isso, ele está 3 anos usando sonda. Então, eu quero fazer esse apelo ao nosso presidente da República, ao nosso governador, ao nosso prefeito, não só o prefeito Marquinhos, todos os prefeitos, porque você sabe que a prefeitura, o prefeito Marquinhos tem feito um grande trabalho, mas não depende dele, depende lá da federal ali eles têm que olhar melhor, investir mais na saúde, né? Tentar resolver, porque se você for visitar uma UPA, por exemplo, você vê quantas pessoas estão lá sofrendo, aguardando uma vaga para internação. Então eu acho que o presidente da República tem que deixar esse lado, ficar fazendo críticas pessoal para o A, o B, ou seja o que for, e se preocupar de resolver os problemas do país. E nós temos problema sério. Temos problema de desemprego, problema de segurança, a saúde, educação, não se fala, nossa, educação. Desejar... Então, eu acho que é aí que ele tem que se dedicar. E a população, na época da eleição, né, que é 45 dias ou 60 dias, ele vai saber quem é o político que trabalhou, que fez pela população, pela sociedade, e com certeza ele vai dar o voto. Agora, não adianta a gente ficar criticando fulano, vamos deixar essa crítica de lado e vamos trabalhar. O que nós precisamos trabalhar e melhorar em todos os setores, tanto na saúde, na educação, na segurança, né? Enfim, isso que nós precisamos. 1h03, já passamos o nosso horário. Quero agradecer imensamente pela presença do Dr. Jamal aqui no Giro Notícias e manter uma alimentação saudável, equilibrada, não fumar, manter um peso saudável, praticar regularmente atividades físicas, também dá uma ajuda para evitar o câncer de próstata. Exatamente. Os fatores, né, a predisposição, são vários. O cigarro pode causar câncer de próstata, câncer de bexiga, a obesidade também, outro fator importante também, que está por trás também de câncer de próstata, essas prostatites, essas infecções. Então, tem que cuidar da prevenção e tem que cuidar da qualidade de vida. Doutor Jamal, muito obrigado pela presença aqui no Giro Notícias, sucesso, um abraço e alertando realmente todos os homens do Novembro Azul, cuidar da saúde do homem.
Muito obrigado, eu quero te agradecer e também mandar um forte abraço a todos os ouvintes que acompanharam o programa e parabéns pelo seu programa também, Gino. Muito obrigado, doutor Jamal. 1h04, amanhã 7 horas, Arthur Mário, Jornal da Hora. E eu volto às 12 com essa equipe maravilhosa de jornalismo da Rádio Hora para mais uma edição do Giro Notícias. A todos uma boa tarde e até lá. Tchau. Você ouviu na Hora 92. Giro Notícias. Oferecimento Cicobi. Mato Grosso do Sul. ZYX 634. Rádio Hora 92,3. Campo Grande, Mato Grosso do Sul.